Olá, você que me assiste nesse momento, né, que está se preparando para o concurso Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Meu nome é Ricardo Galvão, sou professor do Espaço Jurídico das disciplinas de Processo Penal e Direito Penal. A dica de hoje é basicamente sobre direito penal, mas a gente pode fazer, logicamente, também uma conexão, digamos assim, um link com a esfera processual. E, aliás, né, dicas que unem as duas disciplinas. E aí a gente termina realmente encampando as duas disciplinas do programa desse tão esperado concurso para o TRF da 5ª Região. A dica de hoje é sobre a diferença entre a inimputabilidade pela doença mental do artigo 26 caput do Código Penal e a semi-imputabilidade que é prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo do diploma punitivo pátrio. O artigo 26 caput do Código Penal diz que é isento de pena aquele que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse conceito é da inimputabilidade pela doença mental, que adota, aliás, um critério que nós chamamos de critério biopsicológico. Vejam, a inimputabilidade pela doença mental se caracteriza, portanto, quando você tiver não apenas a patologia, a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas também quando essa doença, quando esse desenvolvimento mental incompleto ou retardado tenha levado a gente, no momento específico da prática da conduta, a perder completamente a capacidade de entender o caráter lícito do fato ou então de determinar-se de acordo com esse entendimento. Não basta puramente a patologia, não basta simplesmente o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é preciso que isso tenha levado efetivamente o agente a perder de forma completa a capacidade de entendimento e determinação. Por isso que o critério é biopsicológico, que une, portanto, a doença, o desenvolvimento mental, a questão psicológica, ou seja, a retirada completa da capacidade de entendimento e determinação. Unindo essa problemática à questão de processo penal, você vai perceber que sempre que num processo penal se verificar, se constatar a inimputabilidade do agente pela doença mental nos termos do caput do artigo 26, o juiz vai proferir uma sentença de natureza absolutória, sendo que a gente chama essa sentença absolutória de sentença absolutória imprópria. Por quê? Porque se o doente mental praticou um injusto penal, praticou um fato típico e antijurídico, apesar de não poder ser censurado, apesar de não poder ser reprovado na esfera criminal por não ter culpabilidade, já que inimputável, o juiz, absolvendo-o, ele aplicará a chamada medida de segurança. Pode ser em caráter de internação nos chamados hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, ou mesmo em tratamento ambulatorial, a depender da gravidade da infração penal e, claro, também, né, obviamente, da periculosidade que o agente apresenta ao convívio social, o perigo que ele apresenta ao convívio social. Agora, é importante que você verifique, claro, né, a inimputabilidade do artigo 26, o critério biopsicológico, a natureza da sentença, portanto, que absolve o agente acusado da infração penal com a aplicação da medida de segurança. Se trata de uma sentença absolutória imprópria, mas tome muito cuidado com a chamada semi-imputabilidade, que é prevista no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal. A semi-imputabilidade também exige, né, que o agente ele tenha uma doença mental, tenha um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas essa doença ou esse desenvolvimento mental incompleto ou retardado não retirou a capacidade do agente entender e se determinar, apenas diminuiu essa capacidade de entendimento e determinação. Então, se por conta da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o agente tem diminuída a capacidade de entendimento e determinação, o juiz deve condenar esse agente pela prática do crime e aplicar uma pena reduzida nos termos do parágrafo único do artigo 26. Então, o juiz é obrigado a censurar de forma menos grave a conduta do agente e aplicar uma pena reduzida nos termos do parágrafo único do artigo 26 do Código Penal. Então, notem, a natureza da sentença para o semi-imputável é, portanto, de sentença condenatória. O semi-imputável ele é condenado, ainda que a pena seja reduzida.
e ainda que, aí vem a questão, a legislação admita a possibilidade do juiz, do magistrado, substituir essa pena reduzida por medida de segurança. Aí você vai pensar assim e vai pensar errado. Ah, se é possível, em caráter excepcional, o juiz substituir a pena do semi-imputável por medida de segurança, então a sentença é absolutória imprópria, está errado, a sentença é condenatória, ainda que por circunstâncias várias, sobretudo pela necessidade de que ele seja submetido a uma terapia e que pelo fato também dele apresentar um perigo à convivência social, a lei admita que o juiz substitua essa pena reduzida também por medida de segurança. Então a dica que eu queria dar hoje para vocês, o critério adotado pelo Código Penal para o artigo 26 na aferição da inimputabilidade e também a natureza da sentença que absolve o inimputável, né, previsto ali no caput do artigo 26 e também a que condena o semi-imputável nos termos do parágrafo único também do artigo 26. Fico aqui na esperança de que a minha dica de hoje tenha sido realmente proveitosa e um forte abraço, bons estudos, até uma próxima dica também de direito penal. Até lá.